Eu saúdo a amada igreja, os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos o nosso estudo, a nossa meditação, a nossa leitura bíblica em mais um capítulo. No capítulo hoje 14 de Levíticos, né? Vem comigo. Então toda a congregação elevou a voz. Puseram-se a gritar e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa, para nos entregar como presa ao inimigo, para entregar as nossas mulheres e as nossas crianças, não seria melhor voltar para o Egito? Murmuravam uns com os outros. Escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces em terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: A terra em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente nos dará. E de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada ao passo que o Senhor está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles, a diferença de alguém que tem uma fé verdadeira em Cristo, né? Então, todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: Até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Apesar dos sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e aniquilarei de ti. Contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que esse povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: Os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair esse povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Senhor, está conosco e que é visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se fazes parecer a esse teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então o Senhor não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder, que realizes o que prometeste quando afirmaste. Senhor, o Senhor é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa nenhum culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, perdoa, pois a falta desse povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira que tens concedido e perdoado desde que eles saíram do Egito até aqui. Então o Senhor respondeu: Eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto
Todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então o Senhor falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Eu ouvi as reclamações dos filhos de Israel murmurando contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão nesse deserto, todos vós os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima. Vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrareis na terra que com a mão erguida, com o ato de juramento prometida para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jeone, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que eu farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e os filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nesta ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. Cada dia corresponde a um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonares. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e se mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmuraram contra ele, ao se espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, subimos a este lugar, a respeito do qual o Senhor disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas, os cananeus, vos atacarão ali, e vocês cairão à espada, porque vocês se desviaram do Senhor. Ele não está mais com vocês. Apesar disso, eles subiram como na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas, os cananeus que habitavam essa montanha, desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-lhes em pedaços. Que povo, né? Que povo somos nós, queridos. Que povo somos nós. Esse capítulo revela que Deus se ira com os ingratos, com os revoltados, com os arrogantes, com os irreverentes. Muito cuidado, queridos.
Deus não tolera arrogantes, não tolera murmuradores que resistem à palavra. E Ele castiga os irracionais. O capítulo todo revela que Deus tem prazer nos que permanecem separados, se congregando, dependendo dele, se congregando, se consagrando e dependendo dele. Deus ama os que depositam toda a sua confiança nele e gratifica os que agem com ousadia, baseada na fé, claro, né? Na fé em Jesus Cristo, na fé nessa palavra. Porque essa é a única fé salvífica, né? Porque só tem essa audácia quem realmente é guiado pelo Espírito Santo. Os fiéis são a minoria, mas acreditem, queridos, eles são os vencedores. Aqui, do versículo 1 até o 10, esse povo estava bem pertinho de entrar na Terra Prometida. Bem. Mas o povo fez uma rebelião. Que triste, né? Quantas vezes nós estamos ali, para receber a nossa bênção. E aí acaba que a gente apronta das nossas, né? E a bênção vai mais longe e a gente tem que andar em círculo. 40 anos. Depois, a partir do versículo 11, até o 25, Moisés vai interceder a Deus por causa disso. E aí depois, a partir do versículo 26 até o 39, Deus reage à rebelião do povo. Ele usa de misericórdia por causa da intercessão de Moisés, a importância que tem a nossa intercessão, né? Ele usa de misericórdia por causa da intercessão de Moisés, né? Ele retarda a entrada dos israelitas em Canaã, mais uma vez. Ali nos capítulos anteriores, lembram? A irmã de Moisés acabou retardando em uma semana a viagem, né? E agora o povo acabou retardando ainda mais. Que coisa triste. Depois, ali nos versículos 40 até o final, até o 45, a arrogância e a presunção do povo vai resultar numa rebelião contra Deus que gera destruição. Pessoas insatisfeitas murmuram muito, reclamam muito, se rebelam contra Deus e se rebelam contra os líderes que realmente são de Deus, né? Toda forma de pecado gera maldição. Não tem jeito, queridos. Toda forma de pecado é uma desobediência. Desobediência gera maldição, lembram, né? A falta de fé gera insegurança. A insegurança gera medo. O medo leva o ser humano a se rebelar contra Deus. Infelizmente, é muito mais fácil o povo crer nos medrosos e confiar nos covardes que rejeitam as orientações dos que confiam em Deus. Infelizmente, queridos, é mais fácil o povo acreditar nos que têm medo, nos que não confiam em Deus, do que confiar nos que realmente confiam em Deus. É uma loucura, né? Mas é.
Moisés, Arão, Josué, Caleb desejavam levar o povo em segurança até a terra prometida. Mas eles quase foram apedrejados. Os rebeldes se desesperaram e fizeram coisas que desagradaram muito a Deus, a ponto de ignorar todo o bem que Deus fez e todas as suas leis. E todos os seus representantes. Ah, gente, que loucura. Pensa só na cena, os rebeldes desesperados, eles ignoraram todo o bem que Deus tinha feito e todo o bem que os representantes de Deus fizeram e todas as orientações de Deus e dos seus representantes, e eles preferiam até voltar para a situação de escravidão no Egito. Que loucura! E quantos a gente tem visto que tem voltado para a escravidão do pecado, que tem voltado para o Egito. Deus tinha tudo para se revoltar com esses insolentes, mas era o povo que virava as costas e se voltava contra Deus em cada dificuldade que eles encontravam. Os homens de Deus tinham todos os motivos para condenar, para criticar, para acusar e para amaldiçoar esse povo, mas não fizeram. Mas eles fizeram justamente o contrário, porque realmente eram homens de Deus, né? E o que eles faziam era interceder pelo povo e tentar acalmar o povo. Caleb, Moisés, Josué, Arão foram exemplos de coragem, de humildade, mostrando sempre a direção, né? E eles são um exemplo para nós cristãos, né? São um exemplo de da direção que nós cristãos devemos seguir. Diferente da maioria, né, dos outros. E de todos os que não têm coragem, que não têm humildade. Ah, gente. Caleb, Moisés e Josué e Arão, nessa hora aí, eles foram um exemplo para nós. Nos ensinam tanto, né? Eles são exemplo, eles mostram para nós, cristãos, como a gente deve seguir, né? Firme no propósito de Deus, com uma fé inabalável, disposto sempre a expor a verdade, custe o que custar. Sempre agindo com convicção, a fim de chegar onde a gente realmente quer chegar. No nosso caso, de chegar ao céu, né? Nós, queridos, estamos vivendo o tempo do fim. A maioria dos crentes combate a verdade de Deus. Infelizmente, a maioria dos crentes, dos evangélicos, estão combatendo a verdade de Deus, jogando pedras nos Calebes e nos Moisés que se levantam nas igrejas, né? Os incrédulos desprezam a palavra de Deus, odeiam os fiéis homens de Deus, mas os fiéis homens de Deus continuam com uma fé inabalável, mesmo no meio de tanta pedrada. A gente continua clamando a Deus por misericórdia ao povo rebelde. Ah, queridos, a gente fica assistindo a rebeldia do povo, assistindo eles sofrerem as consequências dos seus pecados, chamando eles para o arrependimento e sentindo inclusive os estilhaços, né, das consequências do pecado deles. Mas continuamos pedindo a Deus por misericórdia ao povo que é tão rebelde. É assim que age um servo fiel de Deus. Não desistir. Não podemos desistir, né?
Se você que está me ouvindo hoje é um servo fiel que está levando pedrada por causa da verdadeira palavra do Evangelho, resiste, fica firme, intercede, pede misericórdia por esse povo, por esses. Pede a Deus que não cobre deles esse pecado, que não impute a eles esse pecado, como fizeram os servos ali e como fez Estevão no passado. E se você é um rebelde que tem se voltado contra a palavra de Deus, que tem se rebelado contra os que pregam a verdade, se arrepende enquanto dá tempo. Se arrepende e se arrepende, conserta e vem com Jesus enquanto é tempo, queridos. Olha para o lado e vê quantos estão sofrendo a consequência do teu pecado. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.